Olá, que bom estar com você novamente. E a pergunta que recebemos para essa semana, e é muito importante, é a pergunta do Leonardo Souza. O Leonardo perguntou o seguinte: qual é o pecado imperdoável? Em Mateus 12, 31 e 32 e em Marcos 3, 28 e 29, Jesus fala de um pecado que é cometido contra o Espírito Santo para o qual não há perdão. Parece contradizer o Evangelho da Graça, que ensina que não há pecado que Deus não possa perdoar. Para você e eu entendermos o que é o pecado imperdoável, precisamos entender o processo de rejeição pelo qual os fariseus passaram antes de Cristo dizer isso. Eles passaram por um processo de rejeição, de endurecimento, até que Cristo deu a terrível advertência de que eles poderiam sim pecar contra o Espírito Santo e não receber perdão por isso. Então, para entendermos, vamos analisar o capítulo todo de Mateus 12, que é onde está tratando este assunto, né? Então, quando você analisa Mateus 12, 1, por exemplo, a 13, você percebe que Cristo tem embates com os fariseus a respeito da observância correta do sábado. Os fariseus haviam fanatizado a observância do sábado, trazendo sobre as pessoas uma carga impossível de suportar. Cristo ensina que o propósito do sábado é fazer o bem às pessoas, é curar as pessoas, e Cristo mostra para eles a maneira correta de observar o mandamento. O que eles fizeram? Rejeitar os ensinos de Cristo. Antes eles haviam já rejeitado a Cristo como Messias. Agora rejeitaram a Cristo, a autoridade de Cristo, sobre o sábado, sobre a palavra de Deus. Como se isso não bastasse, olha o que diz o verso 14 de Mateus 12. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Negaram a Jesus como Messias, rejeitaram os ensinamentos dele sobre o sábado e planejaram matar a Cristo. E eles deram um quarto passo para que Cristo dissesse aquilo ali sobre o pecado contra o Espírito. Dos versos 22 ao 32, Cristo cura um endemoniado e depois que o indivíduo está são, totalmente restabelecido, consciente, os fariseus falam assim: não, ele curou esse endemoniado porque ele tem um pacto com o diabo. Veja, primeiro eles rejeitam a Cristo como Messias. Segundo, rejeitam os ensinamentos de Cristo sobre o sábado, a maneira correta de observá-lo. Terceiro, planejam matar a Jesus. Quarto, atribuem a obra do Espírito Santo em expulsar demônios, atribuem ao próprio demônio. Ou seja, eles passaram por um processo de rejeição a Cristo até chegarem ao ponto em que o coração estava tão endurecido que eles atribuíram uma obra que era do Espírito Santo ao próprio diabo. Esse é o pecado imperdoável. É você rejeitar tanto a Jesus, ao ponto de você ficar num estado de endurecimento e insensibilidade espiritual tão grande que você já não discerne mais o que é de Deus e o que é do diabo. O fato de você e eu nos arrependermos quando erramos é a maior prova de que não pecamos contra o Espírito. Você não precisa se preocupar por ter pecado contra o Espírito Santo, porque você não está nesse processo de rejeição, de rebeldia contra Deus. Agradeça a Deus porque o Espírito Santo convence a você do pecado, de acordo com João 16:8, e siga adiante na sua comunhão com Deus, fazendo do Espírito Santo o seu grande companheiro. Que Deus te abençoe e obrigado. Não deixe de inscrever-se no meu canal para continuarmos estudando a Bíblia juntos e não deixe também de recomendar para outras pessoas. Tá? Um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.